Um bom dia a todos os meus amigos e amigas que acompanham sempre uma reflexão sobre determinado tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a doutrina social da Igreja e a evangelização hoje. E esta exige discernimento, preparo, oração e coragem. Paira no ar do atual contexto societário alguns entraves culturais que dificultam a inserção do anúncio da Boa Nova. Infelizmente, em alguns casos são setores eclesiais que, diante de ideologias transversais, provocam incertezas e inseguranças em muitos agentes de pastoral. Por outro lado, vem à tona que tipo de formação vem sendo ministrado para que tal realidade faça com que as lideranças inibam o avanço de novas metodologias para proclamar o anúncio do reino num contexto adverso, confuso, que na atualidade nós vivenciamos. Será que os que devem preparar os evangelizadores não deixam lacunas que impedem o confronto com o diferente? É bom a gente se questionar sobre isto. A complexidade da cultura de hoje, de nosso tempo, requer cristãos bem preparados e não apenas em termos de metodologias, de estratégias, mas principalmente em uma espiritualidade profunda e autêntica. Veja que o anúncio às culturas, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, implica também um anúncio às culturas profissionais, científicas e acadêmicas. É o encontro entre a fé, a razão e as ciências, que visa desenvolver um novo discurso sobre a credibilidade, uma apologética original que ajude a criar as predisposições para que o Evangelho seja escutado por todos. E continua o Papa: quando algumas categorias da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, elas se tornam realmente um instrumento de evangelização. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 132. Um dos elementos, meus queridos irmãos e irmãs, a ser frisado na própria igreja, frisado é a própria igreja, que vive hoje um ambiente pouco harmônico internamente. Se por um lado há tentativas de novas leituras com visão paradigmática que avançam no sentido de responder aos questionamentos desses novos tempos, sem perder, claro, ou omitir a essência da fé cristã. Por outro lado, há grupos que se petrificam em atitudes autodefensivas e se fecham sobre si mesmos, voltados para um narcisismo perigoso e saudosista, o que não acrescenta em nada. É um paradigma que não defende a ortodoxia da fé e muito menos se abre
para uma evangelização da sociedade como um todo, revelando uma postura de paralisia, defesa e de estagnação. Por quê? Fica explícita tal condução na elaboração excessiva de normas, de regras, de leis que engessam a própria fé e impedem a evangelização numa cultura complexa, plural e permeada por inúmeras ideologias contraditórias entre si. Aí se pergunta: como aceitar uma fé voltada para si própria e fechada ao mundo que necessita de libertação? Outro elemento que preocupa no processo de uma nova evangelização é rejeitar uma nova leitura para os novos tempos. É um desafio para os agentes de pastoral, pois exige preparo nas diversas ciências. Afinal, as mesmas auxiliam a discernir o joio do trigo, ou seja, saber distinguir o que é secundário e imutável daquilo que é a essência da fé cristã. Daí emerge uma preocupação quanto ao tipo de formação que é fornecida tanto aos agentes de pastoral leigos quanto aos ministérios ordenados. Alain Touraine, no seu livro Após a Crise, a decomposição da vida social e surgimento de autores não sociais, ele diz assim: as sociedades precisam ter primeiramente presente que seu sistema educativo apresenta péssimos rendimentos. Um mundo em transformação, diz ele, não se satisfaz com a submissão às regras estáveis e racionais. No mundo complexo, reduzir a formação a uma aprendizagem resulta no empobrecimento e na destruição das inteligências. Sem dúvida, meus caros irmãos e irmãs, isso tem a ver não somente com as questões políticas e socioeconômicas, mas de modo especial também com a dimensão da evangelização. Não há como separar o anúncio do reino de Deus das realidades políticas e socioeconômicas. É um contrassenso. Nós vivemos inseridos num contexto do tecido social do qual nós fazemos parte, não passiva, mas ativamente. Bento XVI, no seu documento Caritas in Veritate, número 56, ele diz assim: é bom frisar que a doutrina social da Igreja nasceu para reivindicar o estatuto da cidadania e da religião cristã. E segue: a razão tem sempre necessidade de ser purificada pela fé. E isto vale também para a razão política, que não de ser e de se crer onipotente. A religião, por sua vez, precisa sempre ser purificada pela razão, para mostrar o seu autêntico rosto humano. A ruptura desse diálogo implica um custo muito gravoso para o desenvolvimento da humanidade. De modo que a nova evangelização requer dos discípulos missionários coragem, muita oração e determinação para quebrar os paradigmas engessados de uma cultura da provisoriedade e do descartável. O documento de Aparecida nos diz o seguinte: a cultura atual tende a propor estilos de ser e viver contrários à natureza e à dignidade do ser humano. O impacto dominante dos ídolos do poder, da riqueza e do prazer efêmero
se transformaram acima do valor da pessoa, em norma máxima do funcionamento e em critério decisivo na organização social. Quero concluir dizendo que daí se infere qual é nossa missão na história atual. Não se trata de conservar a fé na sua genuína ortodoxia, e sim ser a igreja em saída para o anúncio do Evangelho. Agradeço a todos por refletir comigo nessa semana e desejando a todos uma boa semana e até a próxima.